Oi amigos, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um personagem importante na história da formação do Estado de Israel. Ele era jornalista e seus escritos foram importantes para organizar os movimentos de independência do povo judeu. Com a guerra entre a Alemanha e a França, uma onda de protestos franceses atingiu a vida dos judeus na França. Eles culpavam os judeus pela derrota nesta guerra e gritavam: "Morte aos judeus!". Estamos falando de Theodor Herzl. Ele nasceu em 2 de maio de 1860 e faleceu 3 de julho de 1904. Foi um jornalista, advogado, escritor, dramaturgo e ativista político judeu austro-húngaro, considerado por muitos o pai do sionismo político moderno. Herzl formou a organização sionista e promoveu a imigração judaica para a Palestina em um esforço para formar um Estado judeu. Devido ao seu trabalho sionista, ele é conhecido em hebraico como Shozi Amediná, literalmente visionário do Estado. Ele é especificamente mencionado na Declaração de Independência de Israel e é oficialmente referido como o pai espiritual do Estado judeu. Theodor Herzl, vida e história. Herzl nasceu em Pest, então parte do Reino da Hungria, em uma próspera família judia neóloga. Após uma breve carreira jurídica em Viena, tornou-se correspondente em Paris do jornal vienense Neue Freie Presse. Confrontado com os eventos antissemitas em Viena, chegou à conclusão de que o sentimento antijudaico tornaria a assimilação judaica impossível e que a única solução para os judeus era o estabelecimento de um Estado judeu. Em 1896, Herzl publicou o panfleto Der Judenstaat, no qual elaborou suas visões de uma pátria judaica. Suas ideias atraíram a atenção internacional e rapidamente estabeleceram Herzl como uma figura importante no mundo judaico. O primeiro Congresso Sionista, 1897. Em 1897, Herzl convocou o primeiro Congresso Sionista em Basileia, Suíça, e foi eleito presidente da organização sionista. Ele iniciou uma série de iniciativas diplomáticas para construir apoio para um Estado judeu, apelando sem sucesso ao imperador alemão Wilhelm II e ao sultão otomano Abd al-Hamid II. No sexto Congresso Sionista em 1903, Herzl apresentou o Esquema de Uganda, endossado pelo secretário colonial Joseph Chamberlain em nome do governo britânico. A proposta, que buscava criar um refúgio temporário para os judeus na África Oriental Britânica após o pogrom de Kishinev, foi recebida com forte oposição e, finalmente, rejeitada. Herzl morreu de uma doença cardíaca em 1904, aos 44 anos, e foi enterrado em Viena. Em 1949, seus restos mortais foram levados para Israel e reenterrados no Monte Herzl. Intelectual e ativista sionista. Como correspondente em Paris da Neue Freie Presse, Herzl acompanhou o caso Dreyfus, um escândalo político que dividiu a França de 1894 até sua resolução em 1906. Foi um notório incidente antissemita na França, no qual um capitão judeu do exército francês foi falsamente condenado por espionagem para a Alemanha. Herzl testemunhou manifestações em massa em Paris após o julgamento de Dreyfus. Houve alguma controvérsia em torno do impacto que este evento teve sobre Herzl e sua conversão ao sionismo. O próprio Herzl afirmou que o caso Dreyfus o transformou em sionista e que foi particularmente afetado pelos gritos de morte aos judeus das multidões. Esta era a crença amplamente difundida há algum tempo. A partir do final de 1895, Herzl escreveu Der Judenstaat, o Estado dos Judeus, que foi publicado em fevereiro de 1896 com aclamação e controvérsia imediatas. O livro argumentava que o povo judeu deveria deixar a Europa para a Palestina, sua pátria histórica. Os judeus possuíam uma nacionalidade. Tudo o que faltava era uma nação e um Estado próprio. Somente por meio de um Estado judeu, eles poderiam evitar o antissemitismo, expressar sua cultura livremente e praticar sua religião sem impedimentos. As ideias de Herzl se espalharam rapidamente pelo mundo judaico e atraíram a atenção internacional. Apoiadores de movimentos sionistas existentes, como o Shovavei Zion, imediatamente se aliaram a ele, mas ele também encontrou forte oposição de membros da comunidade ortodoxa e daqueles que buscavam se integrar à sociedade não judaica. Trechos do livro Der Judenstaat. Ele escreve:
A questão judaica persiste onde quer que os judeus vivam em número apreciável. Onde quer que não exista, é trazida junto com os imigrantes judeus. Somos naturalmente atraídos para aqueles lugares onde não somos perseguidos, e nossa presença ali dá origem à perseguição. Este é o caso e inevitavelmente será assim em todos os lugares, mesmo em países altamente civilizados. Veja, por exemplo, a França, enquanto a questão judaica não for resolvida no plano político. O livro conclui: Eu acredito que uma geração de judeus surgirá. Os macabeus se erguerão novamente. Permitam-me repetir mais uma vez minhas palavras iniciais. Os judeus que desejam um Estado o terão. Viveremos finalmente como homens livres em nosso próprio solo e morreremos em paz em nossos próprios lares. O mundo será liberto por nossa liberdade, enriquecido por nossa riqueza, magnificado por nossa grandeza, e tudo o que tentarmos realizar para nosso próprio bem-estar reagirá e beneficamente para a humanidade. Theodor Herzl conhece o futuro Estado judeu e o Kaiser da Alemanha. Theodor Herzl visitou Jerusalém pela primeira vez em outubro de 1898. Ele coordenou sua visita junto de Wilhelm II para garantir sua reunião com o Kaiser, que ele pensava ter sido pré-arranjado com a ajuda do Rev. William Heckler, ou seja, o reconhecimento público do poder mundial dele e do sionismo. Herzl e Wilhelm II se encontraram publicamente pela primeira vez em 29 de outubro, em Mikve, Israel, perto da atual Holon, Israel. Foi um encontro breve, mas histórico. Ele teve uma segunda audiência formal e pública com o imperador no acampamento de tendas deste último, na Rua dos Profetas, em Jerusalém, em 2 de novembro de 1898. A Federação Sionista Inglesa, o ramo local da Organização Sionista Mundial, foi fundada em 1899, depois que Herzl se estabeleceu na Áustria em 1897. Theodor Herzl e os ingleses. Em 1902, Herzl foi convidado a prestar depoimento perante a Comissão Real Britânica sobre imigração de estrangeiros. Sua presença o colocou em contato próximo com membros do governo britânico, particularmente com o secretário colonial Joseph Chamberlain, por meio de quem negociou com o governo egípcio uma carta para o assentamento dos judeus em Al-Arish, na península do Sinai, ao sul da Palestina. O projeto foi bloqueado por Lord Cromwell, cônsul-geral no Egito, por ser considerado impraticável. Theodor Herzl tenta conversar com o Papa. Em 1902, ele escreveu uma carta a Sacer-Waldz, tentando obter seu apoio. Então, em 1903, Herzl tentou obter apoio para a pátria judaica do Papa Pio X, uma ideia abordada no 6º Congresso Sionista. A Palestina poderia oferecer um refúgio seguro para aqueles que fugiam da perseguição na Rússia. O cardeal Deval ordenou que a política da Igreja fosse explicada, decretando que, enquanto os judeus negassem a divindade de Cristo, os católicos não poderiam fazer uma declaração em seu favor. Herzl visita a Rússia após massacre de judeus. Em 1903, após o massacre de judeus de Kishinev, Herzl visitou São Petersburgo e foi recebido por Sergei Windt, então ministro das Finanças, e Vyacheslav Plehve, ministro do Interior, este último registrando a atitude de seu governo em relação ao movimento sionista. Naquela ocasião, Herzl apresentou propostas para a melhoria da posição judaica na Rússia. Primeira proposta para o Estado judeu em Uganda. Ao mesmo tempo, Joseph Chamberlain lançou a ideia de uma colônia judaica no que hoje é o Quênia. O plano ficou conhecido como Projeto Uganda e Herzl o apresentou ao 6º Congresso Sionista Basileia, agosto de 1903, onde a maioria 295 votos a favor e 178 contra, 98 abstenções, concordou em investigar a oferta. A proposta enfrentou forte oposição, principalmente da delegação russa, que saiu furiosa da reunião. Em 1905, o 7º Congresso Sionista, após investigações, decidiu recusar a oferta britânica e se comprometeu firmemente com uma pátria judaica na Palestina. Uma pátria para o povo judeu na Palestina, garantida pelo direito público. Em 26 de janeiro de 1904, Herzl foi recebido em audiência pelo Papa Pio X na Santa Sé em Roma. Na esperança de convencer o Vaticano a apoiar o movimento sionista, Pio X era respeitoso com Herzl.
mas recusou-se terminantemente a apoiar o sionismo de qualquer forma. Morte e legado de Theodore Herzl. Herzl não viveu para ver a rejeição do Plano de Uganda. Às 17 horas do dia 3 de julho de 1904, em Edlach, uma vila na Áustria, Theodor Herzl, diagnosticado com um problema cardíaco no início do ano, morreu um dia antes de sua morte. Ele disse ao reverendo William Heckler: "Saudações à Palestina por mim. Dei o sangue do meu coração pelo meu povo." Seu testamento estipulava que ele deveria ter o funeral da classe mais pobre, sem discursos ou flores, e ele acrescentou: "Desejo ser enterrado ao lado de meu pai e ficar lá até que o povo judeu leve meus restos mortais para Israel." No entanto, cerca de 6.000 pessoas seguiram o carro fúnebre de Herzl. E o funeral foi longo e caótico. Apesar do pedido de Herzl para que nenhum discurso fosse feito, um breve elogio foi feito por Davi Wolfson. Hans Herzl leu o Kadesh. Seus restos mortais foram trazidos para Israel em 1949 e enterrados no Monte Herzl em Jerusalém, que recebeu seu nome. O caixão foi envolto em um manto azul e branco decorado com uma estrela de Davi circunscrevendo um leão de Judá e 7 estrelas douradas, lembrando a proposta original de Herzl para uma bandeira do Estado judeu. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Obrigada e até a próxima, amigos.